Ai, gente, eles são muito xenofóbicos, dá pra mim não, se acham raça ariana, se julgam alemães. A única região do país que eu não moraria pelo frio e pela cultura. São ignorantes e xenofóbicos, prefiro nem ter contato com esse tipo de gente. Estes e outros comentários eu recebi no vídeo que gravei recentemente sobre o estado que quase ninguém estuda para concurso, que é o meu estado, Santa Catarina. Eu sou uma exceção, né? Porque eu sempre fui concurseiro, fui servidor público durante 10 anos quase no IBGE, mais uns 7 anos correto, então trabalhei muito no serviço público e hoje estou na internet aqui em outros empreendimentos que eu tenho. Então eu decidi fazer esse vídeo aqui respondendo esses comentários de pessoas que não conhecem a região, de pessoas que nos acusam de xenofóbico, porque eu tô me incluindo, porque eu sou catarinense, nasci e me criei aqui, sou sulista da Gema, igual diz o carioca da Gema, eu sou sulista catarinense da Gema. Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para falar a vocês sobre esses comentários. E eu gostaria de falar para vocês primeiro que o intuito da gravação daquele vídeo ali sobre o estado, que poucas pessoas estudam para concurso público, ou quase ninguém, foi realmente dar uma visão diferente para você que às vezes estuda para um estado que tem sempre muita concorrência e que talvez seja o caso de você estudar para outro estado que tem uma concorrência bem mais baixa, que é o caso de Santa Catarina, pelos motivos que eu citei no próprio vídeo, né? Eu tô gravando aqui fora, então não reparem se der um ventinho diferente aqui, ou chover, enfim, vou gravar esse vídeo aqui respondendo os comentários, até para o pessoal tirar um pouco esse estigma, esse preconceito que tem em relação ao meu estado de Santa Catarina. Vou falar aqui os comentários negativos que eu recebi, não contra mim, é claro, mas contra o meu estado, e também os comentários de pessoas coerentes aqui. Vamos começar então pelos comentários negativos, né? Em Santa Catarina, esse aqui foi um questionamento, uma dúvida que uma pessoa fez, né? Em Santa Catarina tem muito preconceito com quem é de fora? Aí uma pessoa respondeu, com os do norte e nordeste são bem tolerantes, não sei quantas outras regiões. Eu tô ocultando o nome das pessoas, tô deixando o comentário aí na tela, né? Mas tô ocultando o nome das pessoas aqui que fizeram muito hate. As pessoas que eu acho que fizeram comentários coerentes, eu vou deixar o nome. As que fizeram hate, enfim, não vou dar palco, né? O problema é esse, eles ignoram completamente o contexto histórico da região norte e nordeste em relação ao sul. Justamente uma da qual moro. São ignorantes e xenofóbicos, prefiro nem ter contato com esse tipo de gente. Quase sempre as pessoas falam isso sem nunca ter ido para lá. Olha só o Cláudio, comentário coerente. Conheço muitos manauaras e amazonenses em geral que desceram e foram muito bem tratados. Aliás, até porque normalmente esse pessoal vem para trabalhar de verdade. Morei 8 anos no Amazonas, mais 6 anos. Quem vem para trabalhar de verdade, quem vem focado ali, não é uma pessoa que só reclama, não é um malandro, essa pessoa é bem tratada. E não interessa se a pessoa que vem para cá e faz corpo mole, porque aqui a mentalidade é muito de trabalho, cara. Se você vê até por mim, eu tô aqui na internet há 7 anos gravando vídeo sobre concurso público, então eu tenho isso como um trabalho. E toda tarde eu tô produzindo conteúdos, e de manhã, você vai ver, ó, minha pele tá bem morena já de tanto sol que eu pego aqui, apesar de eu ter uma descendência de italiano, misturado com português, misturado com tudo quanto é coisa, meio mestiço, como eu brinco. Eu tô ficando bem moreno já de tanto trabalhar no sol aqui na chácara. Toda manhã eu trabalho, toda tarde eu trabalho aqui, eu não paro. Então, essa cultura do sulista de não parar o trabalho, para mim tem sábado e domingo também, tá? A menos que eu tenha recebendo visita, coisa do tipo, mas então eu tô trabalhando. E o Cláudio bateu no ponto-chave aí. Quem trabalha e quem tem a mentalidade de não ficar reclamando só, criando desculpinha, é muito bem tratado. E se tiver catarinense aqui de Santa Catarina que também é malandro, que também não gosta de trabalhar, o próprio pessoal do estado, a grande maioria, vai tratar de uma forma diferente. Então é isso que acontece. Alguém me respondeu ele também, adoro como alguns juram que vivem em Berlim, só porque faz frio 2 semanas por ano. O preconceito é tão grande que esquecem que a prosperidade regional foi construída com subsídio federal para imigrantes que ganharam terras, enquanto o resto do país lidava com as consequências da escravidão e o abandono estatal. Mas claro, deve ser genética política e não 150 anos de empurrãozinho do governo. Na verdade, assim, ela citou ali como se todos fossem alemães aqui, não tem nada a ver. Existe colonização alemã, italiana, ucraniana, polonesa, portuguesa, assim como quase todo o Brasil. Aqui nós tivemos muito pouca escravidão em Santa Catarina, é por isso que aqui é onde tem menos pessoas negras. Mas isso não quer dizer que nós sejamos diferentes de qualquer um, porque Santa Catarina teve uma colonização póstuma, ali por 1890, 1800... A minha região que eu moro, que é o oeste do estado, até 1900 mais ou menos, nem era considerado Brasil. Isso aqui era tudo um território que não se sabia se era Brasil ou Argentina. Depois entrou a Guerra do Contestado, depois o governo entrou aqui povoando as terras para que aqui, ó, é Brasil. Não tem como a Argentina querer dizer que é Argentina, que é um pedaço da Argentina, porque havia essa questão. Se você pesquisar a história, Barão do Rio Branco foi quem defendeu o Acre, por exemplo, que tomou o Acre da Bolívia, comprou o Acre, né, fez a arbitragem lá. E também aqui a região do oeste de Santa Catarina, a mesma coisa.
houve um imbróglio ali que não se sabia se aqui era Brasil ou Argentina. Então entrou ali o governo colonizando a região, trouxe vários imigrantes. Aí, se o imigrante é alemão, italiano, japonês, onde quer que seja, aí é outra história, por que escolheu um, por que não escolheu outro. Na época havia muitas guerras na Europa e havia muita gente lá que precisava trabalhar e não tinha o que fazer e daí queriam ir para qualquer lugar. Então esses nossos antepassados, esses colonos que vieram aqui para o sul do Brasil, eram pessoas que vieram com uma mão na frente e outra atrás. Se o governo te desse hoje um terreno para você começar do zero, no meio da floresta amazônica, ó, soltasse lá no meio do mato, ó, se vira, sem nenhum acesso, sem energia, sem nada, sem absolutamente nada, você iria? Duvido, duvido. E esse pessoal veio para cá, não tinha estrada, não tinha cidade, já tudo longe, absurdo, mato fechado, com aquelas foicinhas, com um negócio assim, de trabalhar braçal. Então, meu amigo, tem que dar valor para esse pessoal antigo, independente da situação. Não foram escravizados, óbvio, não foram escravizados, mas vieram aqui como uns coitados, fugindo de guerra, morrendo em navio, aquela história toda, né? Claro que não se compara à escravidão, isso é uma coisa bem diferente. Só que agora dizer que, ó, foi dado um presente, foi dado subsídio, ganharam terras, ganharam um mato lá no final, vai lá e mora lá e que aqui vai ser Brasil agora. É isso que fizeram. Havia uma certa estratégia do governo, isso aí já nem é do sul do Brasil, essa é uma questão do governo brasileiro, que na época era no Rio de Janeiro. E dizia o quê? Vamos branquear a população. E havia essa política da eugenização, se não me engano é o termo, que era trazer pessoas de pele clara para deixar o Brasil um pouco mais branco, mas não deu muito certo, nós estamos tudo meio bronzeado, tudo meio mestiço, não adiantou muito não. Então eles fizeram isso, mas não fomos nós, não é culpa dos imigrantes que vieram para cá, é culpa do próprio governo brasileiro de origem portuguesa, mestiça, qualquer que seja, que quis branquear a população. Não venha botar a culpa no italiano, no alemão, que esses aí vieram que nem com a mão na frente e outra atrás, fugindo de guerra e passando fome. Acredito que sofrer preconceito desse Estado em troca de uma estabilidade financeira não vale a pena. E alguém respondeu, olha, o Márcio Wright. Não tem preconceito nenhum, pessoas de bem que querem trabalhar são bem-vindos, pessoas que querem vir para bagunçar e principalmente votar no PT não serão bem-vindos, que fiquem com seus ladrões de estimação. Aí entra o cerne da questão, né? A politicagem. Por que tá essa rinha entre estados e tudo mais? Por quê? Criou-se um estigma ali que todo catarinense é petista, que todo nordestino, aliás, o contrário, todo catarinense é de direita, todo nordestino é de esquerda, só porque nas eleições teve aquela diferença que você já sabe, né? Meio que separou o Brasil. Aí a gente fica com esse negócio aí. Se votar no PT você é má pessoa? Não. Se você vota no Bolsonaro também você é má pessoa? Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente é marionete nas mãos deles. Acredita em mim, a gente é marionete nas mãos deles. Depende do que você assiste na internet, o algoritmo vai jogando para você. Ó, começou a assistir um negócio que fala bem do Lula, vai ficar o dia inteiro só vendo coisa boa do Lula. Tudo que aparecer é elogio. Tá vendo um negócio ali que fala bem do Bolsonaro, vai ficar o dia inteiro mandando para você notificação em rede social, tudo falando mal da esquerda e bem da direita. Então, a gente é marionete. Ninguém pensa mais por si, a verdade é essa. Eu tenho pessoas na minha família que são de um lado, pessoas que são de outro. Eu tento me abster. Eu já gravei até um vídeo aqui no canal, se te interessa ver minha opinião política, pesquisa os vídeos mais antigos que eu já falei sobre isso. E realmente não me sinto, como que eu posso dizer, representado por nenhum deles. Eu queria que tivesse uma terceira via, mas não sei quando isso vai acontecer. Se você pensa igual a mim, dá um like. Se você pensa diferente, se você acha que eu tinha que me posicionar para um lado ou para o outro, dá um dislike, para mim também tanto faz. O que eu penso é que a questão é que assim, a gente é marionete e a gente tem que tentar fugir disso. E quanto mais ignorante a pessoa, mais marionete ela se torna. Então ignorante tem em todo lugar. Põe o preconceito do povo de Santa Catarina, tipo racismo. Onde a pessoa tira, né, que nós somos racistas, que somos preconceituosos, sem contar que a maioria das pessoas tem problema cognitivo nesse estado. A maioria das pessoas tem problema cognitivo em Santa Catarina. Morar em Santa Catarina deve ser um terror para quem é de fora. Eles vieram como imigrantes, mas se acham mais que os outros. Eu sou baiano. Acredito que é muito difícil morar no sul, pois a cultura é europeia. Tem a questão da xenofobia. 98 pessoas comentaram. Olha, essa questão, 98 pessoas curtiram. Essa questão da xenofobia e preconceito com o que é de outras regiões, isso tem em todo o Brasil. Em todo o Brasil, em todo o mundo. Se você for para outro país, vai sofrer xenofobia. Se alguma pessoa do outro país foi aí, pode ser que em algum momento sofra xenofobia. Mas isso varia de pessoa para pessoa, não pode dizer que todo mundo é assim, nem a maioria é assim. Olha, eu já trabalhei no IBGE com esses 4 cantos de Santa Catarina. A xenofobia, de tratar mal quem é imigrante, isso não acontece porque a gente precisa de mão de obra, cara. Aqui, a cidade vizinha aqui, que é uma cidade de colonização italiana, Capinzal, aqui em Santa Catarina, o que tem de imigrante haitiano ali, olha,
e todo mundo é muito bem tratado, nunca vi queixa nenhuma em relação a isso. A cidade está crescendo com a mão de obra dos haitianos, porque trabalham na BRF, trabalham em empresas aqui que precisam de muitos funcionários, Perdigão, que o pessoal conhece, Brasil afora, é tudo aqui, Sadia, essas empresas assim, e o pessoal daqui geralmente não está trabalhando mais tanto quanto deveria, porque está estudando muito, e acaba que quando você estuda muito, você quer um cargo maior, enfim, você quer ganhar mais, e acaba que aquele cargo que não paga tão bem assim, precisa de mão de obra. E esse pessoal que está salvando a gente, os haitianos, os venezuelanos, o pessoal do norte e nordeste, quando trabalhando em IBGE, tinha muitos amigos que vieram do Pará, e até hoje estão aqui na região, trabalhavam com a gente. Eu nunca vi nenhum relato deles, estou sofrendo preconceito por causa de xenofobia. Olha, eu acho que só você morando aqui para você dar um parecer. Agora, pelo que você acha, pelo que você viu por um caso isolado, não é bem assim, não. Nordestino é preconceituoso com sulista, acham sulistas metidos, principalmente porque no Sul e Certo Rio Grande do Sul o PT nunca se criou. Aquela história da política de novo. SC só tem um problema, bastante gente xenofóbica e racista. Isso para quem é negro ou nordestino, que não é o meu caso, faz com que a gente não queira ir para uma cidade que, além de não ser nossa, não ser bem recebido como cidadão comum. Olha, então por que o brasileiro vai tanto para os Estados Unidos? Estados Unidos, lá a gente é tido como cidadão de segunda classe, independente se você é preto, se é branco, se é amarelo, se é brasileiro, se é latino. Você é colocado no mesmo bolo ali que venezuelano, que boliviano, que peruano, chileno, argentino, tudo é latino para eles. Tem casos isolados, né? Agora dizer que um estado inteiro é xenofóbico, cara, isso aí é um absurdo. SC, que tem um monte de cidades sem saneamento básico, pessoas xenofóbicas, bolsomínios, que merda, hein? No Sul sou mais Curitiba ou Caxias do Sul. Que eu vou falar a questão de saneamento básico, né? Realmente Santa Catarina é um dos estados com menos saneamento básico do Brasil. Isso é meio que algo vergonhoso para nós, né? Dizemos tanto que o nosso estado é tão bom, mas é algo cultural, porque por muitos e muitos anos não foi feito investimento em saneamento básico aqui no Sul, porque as pessoas tinham o costume de fazer fossa séptica. Até hoje tem aqui, né? Eu moro no interior, obviamente. Claro que aqui não tem saneamento básico, mas eu tenho ali todo o meu tratamento de esgoto, que depois que sai ali, é um projeto da Embrapa, inclusive, sai como adubo todo o esgoto da fossa para umas bananeiras, círculo de banana, tem toda essa questão. É claro que é uma outra situação, mas nas cidades mesmo, as pessoas usam muito a fossa séptica mesmo. A fossa, aí quando enche, muitas vezes, chama aquele caminhão, vem esgotar a fossa e tal, mas é algo que Santa Catarina está lidando ainda, mas não quer dizer que aqui está tudo jogado esgoto na rua, não é bem assim. Agora, o que eu vou dar um puxão de orelha aqui para quem está me assistindo do litoral de Santa Catarina é a questão das praias. Santa Catarina é muito conhecido por praias, mas tem muita praia em Santa Catarina, tem esgoto no mar. Então isso sim é uma vergonha, isso é falta de saneamento básico. Isso eu como catarinense, peço desculpas a vocês que vêm de fora e vêm aquelas porquices que tem em alguns lugares de Florianópolis, Balneário Camboriú, porque a cidade é linda, tudo lindo, o esgoto no mar. Cara, que absurdo, que absurdo. Prefiro estudar 12 horas por dia e morar no paraíso do que ir para Santa Catarina, de preconceito e xenofobia. Já falei sobre preconceito e xenofobia, pode dizer o que quiser, só morando aqui para saber. Se você mora aqui e sofreu preconceito e xenofobia, cita um fato aqui, que daí eu vou até colocar um comentário ali, curtir e responder, porque não tem como você falar só pelo que você acha. Ai, gente, eles são muito xenófobos. Dá pra mim não, se acham raça ariana, se julgam alemães sem serem. Ninguém aqui se julga alemão sem ser. E Santa Catarina não é só a colonização alemã. Por exemplo, a minha família, eu tenho um lado que é italiano, outro lado que é brasileiro, caboclo que diziam, contestado aqui. Do lado da minha esposa, ucraniana, 100% da Ucrânia, família dela. As avós, bisavós, eu brinquei, eu entrei pra sujar a raça, deixar tudo meio mestiço. Mas não existe esse negócio de achar raça ariana, até porque um pedaço do sul do Brasil, de Santa Catarina, é colonização alemã. Boa parte de Santa Catarina é colonização italiana, migrantes gaúchos que vieram para o interior do estado aqui, misturou com gauchismo, com italiano e tal, tanto que hoje a nossa cultura aqui é muito parecida com o do Rio Grande do Sul, principalmente no interior do Rio Grande do Sul, tô falando do interior de Santa Catarina, no litoral é outra coisa. Tem muita cultura do chimarrão, música tradicionalista, misturado ali com música de bandinha italiana, alemã. É muito diferente a cultura, mas não é melhor nem pior. Ó, eu tava falando pra vocês aqui sobre trabalhar e agora fiquei com vergonha, olha só. Tá vendo minhas unhas aqui, ó, suja de terra, cara. Tava trabalhando até agora há pouco ali. Então a nossa cultura é essa. Não tem como você dizer assim que é tudo alemão, que tudo ariano, ninguém. Tem uma região de Blumenau aqui em Santa Catarina que é muito famosa, Oktoberfest e tal, que aí meio que se popularizou e ficou todo mundo em Santa Catarina daquele jeito, mas não. E mesmo os alemães, descendentes de alemão em Blumenau, são pessoas de muito bem, não tem ninguém assim que possa dizer, nossa, aquele cara lá, só porque ele é alemão, ele não gosta de pessoa mais morena. Óbvio que não existe, óbvio que não.
Se houver um caso muito específico, agora dizer que todo mundo é assim, toda generalização é burra. Toda generalização é burra. Coloque isso na cabeça de vocês. A única região do país que eu não moraria, pelo frio e pela cultura. Eu até falei ali, você não tem ideia que uma linda cultura sulista, principalmente no interior, tem muita tradição gaúcha, andar a cavalo, tradicionalismo, festa de comunidade. Nem todo mundo se acha europeu como vocês pensam, apenas tanta gente se levar para os estereótipos. Foi o que eu falei agora. E agora nos comentários coerentes, né, para não dizer que todo mundo só falou besteira, né? Santa Catarina teve a sorte de se industrializar, a Valéria falou isso. Norte e Nordeste precisam conseguir puxar indústrias, criar. Tem muitas indústrias automaticamente criam empregos. Santa Catarina realmente deu certo. Lá também agronegócio e agropecuária funciona diferente. Funciona igual a esquerda defende, mas não consegue implementar. A direita critica, mas funciona super bem, ainda traz igualdade. Pelo que já vi lá, as pessoas não têm terras a perder de vista. São pequenos agricultores, pequenos pecuaristas. E eles vendem seus produtos para indústrias cooperativas. Todos têm dinheiro e o dinheiro bem distribuído. Vejo muita gente acusando Norte e Nordeste ser esquerda, por isso a pobreza, mas o esquema deles distribui a riqueza simplesmente top. Realmente, é isso que acontece. Aqui o pessoal, pequeno agricultor, não tem fazendeirão sem perder de vista, não. Todo mundo. Olha, eu trabalhei no IBGE aqui numa região muito grande. E eu não conhecia um fazendeiro, assim, sabe, desse tipo coronelzão. Aqui você encontra uma famíliazinha, geralmente de origem italiana, alemã. Ali, só glebinha de terra, que cria galinha, uma escala um pouco mais industrial, aqueles aviários, né? Vende para BRF, Perdigão, ou leite para Tirol, para outras empresas de laticínios aqui da região, ou Sadia, ou Seara. Enfim, é muito focado o agronegócio nisso aí. Indo lá para o litoral do estado, é mais focado a questão das indústrias mesmo. Aí é metalúrgica, é a parte do turismo. Então funciona muito, mas todo mundo trabalha pra caramba. E realmente deu certo esse negócio de cooperativa, agronegócio. Eu acho que funcionou, porque aqui não tem ninguém assim, muito podre de rico e ninguém muito pobrezinho. Assim. Uma vez, eu vou falar para vocês, uma vez eu fui convidado, quando eu era coordenador do IBGE, numa região aqui, a participar de uma reunião os bambambam da cidade ali. Eles queriam saber por que a cidade não crescia, eles queriam que a cidade fosse maior, porque daí conseguia aeroporto e tudo mais. E eles começaram a falar de um jeito assim que, não por questão de raça, mas por questão de eles terem poder aquisitivo maior. Eles queriam meio que dar uma pressionada ali no carinho do IBGE, que desse o seu jeito e fazer com que a cidade fosse maior do que é. E óbvio que eu não tinha como, jamais faria isso de mudar os dados, nem que quisesse eu conseguiria fazer. E eles falaram ali muito de uma maneira soberba e tal. E quando eu fui falar a minha vez, eles não estavam me dando muita conta, eu fui lá e falei assim, ó, todos nós aqui da nossa região temos que nos orgulhar de que nós conseguimos criar uma região com uma boa qualidade de vida, um dos melhores IDHs do país, e não temos que pensar em números, a gente quer crescer em termos de habitantes, não precisa, porque o pessoal queria habitantes, quer ter mais habitantes, não, a gente tem que focar na qualidade de vida, porque tudo que nós temos hoje, todo o progresso, é motivo de muito orgulho. Nossos antepassados, avós, bisavós, chegaram da Europa aqui com a mão na frente e outra atrás. Não tinham nem o que comer direito. E os nossos antepassados fizeram tudo que nós temos hoje. Então nós temos que nos orgulhar disso, porque aqui ninguém é mais que ninguém. Eu falei isso aí. E o pessoal, eles tinham meio, assim, estavam se achando, porque pessoas ricas, né? Só que depois que eu falei isso aí, ó, que eles se puseram na real, não, a gente pode ser rico agora, mas a gente deve muito àqueles pobrezinhos que vieram, nossos avós, bisavós. E daí o pessoal me tratou diferente, até me convidaram para participar do clube deles, aquela história toda, né? Sabe? Quando você ganha do pessoal pela inteligência, pelo conhecimento, e não simplesmente pelas falácias. Aí todo mundo ficou humilde. Quando eu cheguei, todo mundo era, eu sou fulano de tal, eu sou parente do senador fulano de tal, eu sou não sei o quê. Depois era todo mundo amigo, tá? Para você ver, né? Para você ver, as pessoas precisam às vezes ser lembradas que ninguém, aqui no sul, pelo menos na minha região, ninguém é de berço de ouro. Se você nasceu assim, em berço de ouro, teoricamente, é porque seu pai trabalhou pra caramba, seu pai era pobre, seu avô era pobre. Não é que nem aconteceu em muitos lugares do Rio de Janeiro, São Paulo, que o pessoal já veio rico da Europa para cá, até mesmo no Nordeste, continuou perpetuando aquelas famílias da nobreza e tal, aquela história toda. Aqui não existe isso, não existe nobreza aqui todo mundo pedalou no começo. Então, se em outros lugares do país havia desigualdade, chegou um rico e outro pobre, aqui chegou todo mundo pobre, era todo mundo igual. Estou falando interior de Santa Catarina, interior do Paraná, as regiões que se industrializaram por último, e até mesmo litoral catarinense, que era muito insípido, a população muito incipiente em relação ao restante do Brasil na época da colonização, né? E Rio Grande do Sul também posso dizer que tirando aquela região dos Pampas Gaúchos, onde já havia uma colonização anterior, a região da Serra Gaúcha, região no interior, também tem essa mesma
essa mesma questão que eu falei para vocês aqui da colonização. Então, não façam preconceito, não sejam preconceituosos sem saber da história. Porque eu sei muito também da história do Nordeste e respeito muito o Nordeste, do porquê o pessoal hoje em dia passa dificuldades. Mas eu jamais vou dizer, eu não vou pro Nordeste porque lá é todo mundo morto de fome, porque lá é seca, não tem água. Cara, que absurdo pensar dessa forma. Da mesma forma, vocês estão falando do Sul aqui, como se todo mundo fosse xenofóbico e não sei o quê. Me desculpe você que me conhece, que me acompanha, mas eu estou me dirigindo essas pessoas aí dos comentários que falaram essas besteiras, né? Porque não tem nada a ver mesmo. Aqui tem uma pessoa lá do Norte Nordeste, ilustre aqui, que comentou, bravo da redação, meu amigo professor Aristócrates. Eu não lembro se ele é do Norte ou do Nordeste, mas eu sei que ele já morou em Santa Catarina. Então ele tem propriedade de fala, tem lugar de fala. Em Santa Catarina, ser servidor público é quase uma ofensa ética do trabalho do povo nativo, majoritariamente composto por descendentes de distantes de europeus. O foco dos catarinenses é empreender, produzir e gerar riqueza. Eles encaram o Estado como um empecilho a tudo isso, com grande margem de razão. Se você não ocupa cargos de alta patente, como carreiras jurídicas, por exemplo, normalmente você não terá a mesma respeitabilidade que um técnico de tribunal tem no Nordeste. Adicionalmente, temos aqui um custo de vida médio a elevado, que impossibilita uma sobrevivência digna, ganhando menos de 7 a 8 mil na região oeste e 10 a mil na capital. E em momento algum ele citou aqui xenofobia, nada disso. Então, prestem atenção quando vocês forem generalizar. Eu moro na cidade do Sul, em 2016 foi eleito um prefeito paraibano, em 2020 foi reeleito, em 2024 o prefeito eleito é pernambucano. Que xenofobia é essa? Pois é, né? Então é isso, pessoal, o vídeo já está se alongando demais, me desculpe aqui se eu ofendi alguém, espero que não, tentei ser o mais sincero possível nos meus pensamentos aqui nas minhas ponderações, e com certeza, como eu disse no outro vídeo, eu adoro o pessoal do Nordeste, e para mim o objetivo daquele vídeo foi mostrar justamente para os nordestinos que aqui em Santa Catarina há oportunidades e talvez até fazer com que essas pessoas venham para cá, seja para trabalhar no serviço público ou mesmo na iniciativa privada, porque eu sei que há muita gente batalhadora nessa região do país, também no norte do país, pode ter certeza que todos serão muito bem-vindos aqui. Pessoa trabalhadora, pessoa dedicada, pessoa honesta, com certeza é bem-vindo. Malandro e reclamão, como eu disse, aqui não tem vez, mesmo que seja do próprio Estado. Abraços e até a próxima.